Viúva rabilonga. Pessoal, você sabia que aves são répteis de sangue quente e que as penas são escamas modificadas? É basicamente isso. Mas enfim, é, eu achei muito zoado você dar esse nome pro bicho. É basicamente viúva rabuda. Jesus Cristo, enfim. É, tipo, eu queria falar sobre a cauda das aves, então dinossauros avianos e não avianos. Enfim, em dinossauros. É, peraí, em dinossauros não avianos, como o T-Rex, a cauda era longa e rígida, formada por dezenas de vértebras. Essa estrutura servia para equilíbrio e estabilização durante a corrida e a caça. Era uma barreira de contrapeso para o corpo. Olha aqui, ó. O T-Rex caçando e a cauda ia servir como um contrapeso, como um estabilizador para ele correr atrás da presa, entendeu? Enfim, mas por que o T-Rex tinha uma cauda peraí, tinha uma cauda robusta como essa? Olha aqui, ó. E tipo, e virou um cotoco hoje em dia. Enfim, as aves, os dinossauros avianos perderam a cauda. E só pra te falar, o T-Rex não era aviano, tá? Então, as aves atuais perderam a cauda porque a adaptação ao voo, uma cauda óssea e longa, atrapalha o voo. Ela pesa muito e aumenta a resistência do ar. Indivíduos com caudas mais curtas e leves eram mais eficientes no ar e, portanto, tinham mais chance de sobreviver e passar os seus genes para a próxima geração, e assim vai. Enfim, a cauda deixou de ser uma estrutura de equilíbrio e passou a ter uma função aerodinâmica, de exibição sexual, como estabilizador ou leme, entendeu? E depois como ornamento. Cara, leiam a sexta edição de Darwin, porque tipo, lá ele fala que as fêmeas, elas não se interessam se aquela cauda ali do macho não tem utilidade nenhuma. Ela só acha atraente e vai reproduzir com o macho com a cauda maior. A fêmea olha pra cauda do macho e olha assim, que cauda bonita, que utilidade isso tem? Nenhuma, mas eu achei ele forte. Porque se ele consegue sobreviver com uma cauda atrapalhando grande como essa, então ele é muito forte. Enfim, entendeu? É basicamente isso. Leiam a sexta edição de Darwin. Ele deixa isso muito claro. Leiam a sexta edição de Darwin. Se você quer ser um biólogo, você precisa ler Darwin, velho. Enfim, e tipo, nas eras modernas, as vértebras se fundiram no osso curtinho. Pisgotilo, como o Salazar, peraí. Como o Salazar falou, hoje as aves têm um cotoco chamado pisgotilo. Enfim, é literalmente o resto evolutivo da cauda longa dos dinossauros, um vestígio transformado. Enfim, fica no final da coluna, tem 5 a 7 vértebras e serve de ancoragem para músculo e pena da cauda, né? Enfim, se você for pesquisar se você for pesquisar esse bicho aqui, ó, pessoal, você vai ver que o Arctopterygia, não sei, nem adianta, né, falar esse nome que não dá. Enfim, já mostrava característica intermediária, entendeu? Ele tinha uma cauda longa, mas com penas nela. Enfim, esse bicho aqui, ó. O nomezinho difícil, pera aí, Kung Fu Si. Obrigado por completar. Ele já tinha o espigotilho primitivo mais curto. Olha aqui, ó. Enfim, as aves modernas têm espigotilho compacto, fusão total e perda da cauda óssea. Isso é uma prova direta da evolução anatômica documentada no registro fóssil. Enfim, que mostra o processo gradual. Enfim, no caso da viúva rabilonga, olha aqui, ó. Olha o tamanho da cauda desse bicho. No caso da viúva rabilonga,
Tipo, é um exemplo, já falei, de cauda de ornamento sexual. O macho, durante o período reprodutivo, desenvolve penas caudais mais longas. Essas penas não têm ossos dentro, apenas penas retrígenas sustentadas pelo espigotilo. Enfim, é, vou falar de novo, isso é clássico de Darwin. Enfim, mesmo que atrapalhe o voo, os machos com cauda mais longa se reproduzem mais. Entendeu? É basicamente isso. Olha aqui como a galinha anda. Sem a cauda, ela anda normal. Ok, beleza. Tudo tranquilo. Mas agora quando tu coloca aquela cauda, é falso, né? Olha como ela muda o jeito de andar, galera. Era assim que um grande terópode andava. Você vê que ela muda o jeito de andar. Pesquisadores colocaram uma cauda artificial pesada em galinhas para simular o centro de gravidade dos dinossauros terópodes, como Velociraptor e os primeiros tiranosaurídeos. Essa cauda fazia a galinha deslocar o peso corporal para trás, mudando seu equilíbrio. A galinha passou a andar com um tronco mais horizontal, com pernas colocadas mais verticalmente sobre o corpo, exatamente como os terópodes faziam, ou seja, ela reproduziu a locomoção de um dinossauro mesmo sem qualquer alteração genética. Enfim, isso não é genética acordando diretamente, é a expressão biomecânica de uma estrutura anatômica dos dinossauros. A galinha é um dinossauro aviano, um terópode moderno. Enfim, eu achei isso interessantíssimo, cara. Dá um like aqui, ó. Eu achei isso interessantíssimo. Interessantíssimo. Cara, eu sou uma pessoa muito interessada em cauda. Eu acho cauda muito interessante. Você sabe o que é um gargalo reprodutivo na seleção sexual? É uma situação em que uma característica sexual, como a cauda do pavão, fica tão exagerada, por causa da preferência das fêmeas, que começa a causar desvantagens reais para a sobrevivência do macho. Dificulta a locomoção, gasta muita energia, reduz a capacidade de encontrar ou fugir de predador, né? De encontrar comida, de encontrar ali o alimento, entendeu? Ou de fugir de predador. Enfim, o macho fica muito mais vulnerável. Isso cria um gargalo evolutivo. Se a característica continuar aumentando, o macho pode ser incapaz de sobreviver para reproduzir. Enfim, a beleza extrema leva ao risco de menor população. Enfim, as fêmeas preferem os machos com maiores caudas. Esses machos têm mais filhos, a genética se espalha. As minhas fêmeas preferem caudas cada vez mais grandes, tá? Passam esse gosto genético para as filhas, cada geração aumenta a preferência. Chega um ponto que a cauda é tão grande que atrapalha a sobrevivência, o custo supera o benefício. É nesse momento que a natureza corrige o exagero. Mas com cauda grande mais morrem ou deixam menos descendentes, né? Menos filhos. Mas com cauda moderada tem mais sucesso. A evolução estabiliza o tamanho da cauda e o processo se repete várias e várias vezes. É basicamente isso. Isso se chama seleção estabilizadora, ou seja, a cauda não cresce para sempre, ela cresce até um limite em que oferece vantagem reprodutiva sem causar a extinção da espécie, entendeu? E é o gargalo de seleção sexual, entendeu? É basicamente isso. Enfim. Enfim, fica com Jesus. Eu tentei. Fica com Jesus Cristo. Cara, eu pesquisei errado, peraí. Não! Peraí, Pisgotilo ave, peraí. Antes de acabar, Pisgotilo ave. Ave. Cadê? Ah, velho. Aqui, ó, o cotoco aqui, ó. Pisgotilo aqui, ó, vestígio. Aqui, ó. É basicamente isso.